Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa Catequese Destrinchada. Hoje nós falaremos, começaremos a terceira parte do Catecismo. Então, assim, gente, hoje a gente tem muita coisa para falar. Na verdade, nos próximos capítulos, nos próximos episódios, nas próximas aulas, nós temos muita coisa para falar. Então, assim, então vai ser curto e grosso aqui, vou ser curto e grosso pra você. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, deixa o seu like, curtir a mesma coisa, assiste o vídeo até o final, compartilha esse vídeo com outras pessoas, deixa o seu comentário aqui, deixa a sua dúvida, deixa a sua sugestão aqui, para nós já engatarmos mais seguidores neste canal aqui, neste projeto, tá bom? Outra coisa também que nós precisamos falar então é que é um agradecimento. Muito obrigado a você que tem acompanhado os meus vídeos, tem compartilhado os meus vídeos. Quero agradecer você imensamente. Obrigado, você tem me ajudado muito com isso, tá bom? Contando isso, agora vamos ao a nossa aula já. Já vamos começar, porque hoje a gente tem realmente muita coisa para falar. Hoje nós vamos dar uma introdução, falar sobre a dignidade humana, falar sobre essa imagem que nós temos de Deus. E vamos dar uma introdução à vida de Cristo e depois a vocação que o homem tem, que é a vida no Espírito. Certo? Então, já vou colocar o nosso caderno aqui, o nosso resumo, para nós vermos o que nós temos para falar. Primeiro, nós precisamos nos lembrar, ou não esquecer. Diz São Leão Magno, para nós iniciarmos bem, né? Olharmos um santo da Igreja Católica, e ele vai falar assim: reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Uma vez constituído participante da natureza divina, não penses em voltar às antigas misérias da tua vida passada. Lembra-te de que cabeça e de que corpo és membro. Não te esqueças de que fostes libertado do poder das trevas e transferido para a luz e para o reino de Deus. Então, São Leão Magno vai dizer aqui para nós não nos lembrarmos de onde nós somos e a qual corpo e qual cabeça nós pertencemos. Basicamente o que ele está dizendo é: não se esqueça da sua fé. É você entender então, não se esqueça da primeira parte do catecismo, não se esqueça da segunda parte. A primeira parte é o que nós cremos, a segunda parte é o que nos mantém unidos àquilo que nós cremos, que é Jesus Cristo. E a terceira parte vai ser o como é a visão, como devem ser as atitudes do cristão, como deve ser a vida do cristão. Somos participantes da natureza divina e, portanto, devemos lembrar de que representa tal dignidade. Qual dignidade nós representamos? Essa dignidade que nós representamos é a dignidade de Cristo. Nós não nos podemos nos esquecer que nós representamos a dignidade de Cristo. E os dons que Deus deu ao homem. Além de todos os dons dados por Deus ao homem, dois deles se destacam. Então, dentre os dons que Deus nos deu, dois se destacam: a redenção e a santificação. Além da criação, obviamente, né? Então, a criação, a redenção, e a santificação, que são as obras da Santíssima Trindade: a criação do Pai, a redenção do Filho e a santificação do Espírito Santo. Pelos sacramentos, participamos dessa redenção e santificação. Somos participantes da natureza divina, já que Deus se fez participante da natureza humana. Então, nós participamos da natureza divina porque Deus participou da natureza humana. Jesus Cristo, ao encarnar, participa da natureza humana e nos faz participantes da natureza divina. Não temos a natureza divina em nós, mas participamos da natureza, dos benefícios da natureza divina. Por isso, os cristãos são chamados a levar uma vida digna do Evangelho de Cristo. Por essa dignidade, por essa participação na natureza divina, é que nós somos chamados a viver uma vida em dignidade. Então, quando nós falamos da dignidade humana, e aqui
nós não falamos somente dos batizados, mas também dos não batizados, dos pagãos também. Nós falamos dessa dignidade para eles. Nós falamos da dignidade para os fetos, para as pessoas que já nasceram, para os pagãos, para os ateus, para qualquer pessoa. Todos têm dignidade. Essa dignidade é por conta da encarnação de Jesus Cristo. Pelos sacramentos e pela oração, recebem a graça de Cristo e os dons do Espírito que dela os tornam. Então, dois são as fontes de graça que nos dão. Uma é a que nós falamos na segunda parte, que são os sacramentos. A outra nós falaremos na quarta parte, que é a oração. Então, todas essas duas são fontes de graça de Cristo para nós e dons do Espírito Santo. Então, é na oração é nos sacramentos e na oração que nós recebemos os dons de Cristo e do Espírito Santo. E eles nos tornam capazes de sermos cada vez mais dignos de Deus. Nosso chamado é para agradar o Pai. Cristo sempre fez o agrado do Pai, e os cristãos são chamados a seguir este exemplo, a viver sob o olhar do Pai que vê no segredo. Então, nós como cristãos somos chamados a seguir esse exemplo, a seguir o exemplo de Cristo, que é agradar e viver para agradar o Pai. Como Mateus 6,6 vai dizer, viver sob o olhar do Pai que vê no segredo. É entender que tudo que nós fazemos, o Pai enxerga, o Pai vê. Então, se o Pai vê, nós precisamos fazer o agrado do Pai. Mas não não por medo da consequência de não fazer, mas por amor, por gratidão. Mateus 5,47 vai dizer, tornarem-se perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Então, o chamado desse agrado, de agradar o Pai, é para que nós nos tornemos perfeitos, ou seja, nós nos tornemos santos como o Pai é santo. Então, o Pai é santo. Nós nos tornamos santos como o Pai, certo? Ou seja, em união com o Filho que é unido ao Pai. Incorporados em Cristo no batismo, então, no batismo nós somos incorporados, nós já sabemos disso. Lembra lá do sacramento do batismo. Ele é um dos mais importantes sacramentos para nós entendermos essa dignidade. No sacramento do batismo, nós morremos para o pecado. 3 coisas acontecem lá. Nós morremos para o pecado, nós vivemos para Deus e nós participamos da vida do ressuscitado. Então, é um mergulho. Lembra-se que é um mergulho? Como que acontece? A palavra batismo é esse mergulho, né? Como que acontece? Então, nós somos mergulhados, morremos. Depois subimos. O mergulho, ele serve também, ele tem a volta. Vivemos. E depois, ao saímos limpos, participando da vida do ressuscitado. Também temos força para imitarmos Jesus Cristo, conformando os pensamentos, os atos, as palavras e os sentimentos com Cristo. Então, o batismo nos confere também essa força para nós imitarmos a Cristo. Nos nossos pensamentos, pensarmos como Cristo, aquela música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, falar como Jesus falou, e assim por diante. Então, os pensamentos, atos, palavras, sentimentos. Nós somos também chamados a ser templo do Espírito Santo. Esse templo do Espírito Santo que São Paulo vai dizer, né, que os apóstolos vão dizer, nada mais é do que essa dignidade, é entender que nós somos chamados a essa dignidade. Outra dignidade constituída a nós pelo batismo é sermos templo do Espírito Santo. Um templo, então, é uma morada. O Espírito do Filho nos ensina a orar ao Pai. Esse Espírito Santo nos ensina a rezar ao Pai, a ser nossa vida, ser nossas ações. Ou seja, é o Espírito Santo que é a nossa vida, que é as nossas ações, que é a nossa ação,
que produza em nós frutos deste mesmo Espírito, nos ajuda a ter uma caridade ativa, também nos ajuda a curar as feridas do pecado, tanto nossos pecados quanto pecados dos outros. Pecados que os outros cometeram e nos feriram. Também a renovação e a transformação, a renovar essa transformação interior. Ou seja, a pessoa que está sempre se renovando interiormente, como uma luz que nunca se ofusca, que nunca perde o seu brilho, como a vela, que nunca perde o seu brilho, que vai sempre ali mantendo a mesma luz, apesar de não ser a mesma luz. É uma luz a luz de um minuto atrás já passou. Agora é outra luz, mas é a mesma luz, a mesma fonte que é a vela, que é a nossa alma. E também a iluminar e fortalecer-se como os filhos da luz e viver em tudo a bondade, justiça e a verdade. Então, a viver em tudo a bondade, justiça e a verdade. Então, hoje nós conversávamos sobre isso, falando como existe a dificuldade do ser humano hoje de viver a verdade. Uma dificuldade de viver a verdade. Existem dois caminhos, então, que nós somos convidados a trilhar, né? Dois caminhos que nós temos como opção. Ou nós seguimos a Cristo, que leva à vida, ou seguimos o caminho contrário, que leva à perdição. Não existe um meio termo, não existe um outro caminho. Quem não segue Cristo, segue o caminho contrário. Nós já sabemos disso, né? Nós já sabemos disso. E esse seguir o Cristo é imitar Cristo em tudo. É imitar Jesus em tudo. É preciso ter uma decisão moral para essa salvação. Aqui começamos a ver o centro da terceira parte do catecismo, que é sobre essa moral. Como é a moral do católico? Como é a moral do cristão? Certo? Há dois caminhos, um da vida, outro da morte. Mas entre os dois existe uma grande diferença. Então não é como se existissem semelhanças. Não existe semelhança nenhuma entre o caminho da perdição e o caminho da salvação. Certo? Então, um resumo da catequese que nós precisamos ter aqui em mente. A catequese deve revelar a alegria e as exigências do caminho de Cristo. O caminho de Cristo é bom? É. Mas é exigente? Muito. Então, nós não podemos negar e não podemos não afirmar para os nossos catequizandos que o caminho de Cristo, ele é bom, mas ele é exigente, ele exige. Então, você vai ser exigido. É preciso lembrar isso nessa terceira parte. Você vai ser exigido. E essa exigência, ela é uma exigência para você se conformar com Cristo. Uma exigência que te conforma, que te faz semelhante ao Cristo. Justamente essa é a ação do cristão, de ser como Cristo. A catequese da vida nova em Cristo deve ser, então, uma catequese do Espírito Santo, para o catequizando entender que o Espírito inspira, guia, retifica e fortalece. Então, o que nós devemos ensinar para os catequizandos? O que nós devemos ensinar para as pessoas? Tudo isso que está em verde aqui, certo? E aí, uma catequese do Espírito Santo, ou seja, fazer com que eles entendam o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas, que é inspirar, guiar, retificar. O que é a retífica? É quando existem imperfeições que ainda não encaixam. Então, o Espírito Santo vai tirar aquelas imperfeições, vai nos inspirar coisas novas, vai nos guiar para o caminho da salvação e vai nos fortalecer. Também nós devemos ensinar, dar uma catequese sobre a graça, para que o catequizando entenda que pela graça é que fomos salvos e nossas obras podem ser frutuosas para a vida eterna. Então, não é que o que ele está falando aqui? Não é que o grande problema dos protestantes
é que eles acham assim, olha, nós fomos salvos pela graça, então nós não precisamos de obras, né? Mas isso é uma mentira. Por quê? Porque as nossas obras, elas são potencializadas sim pela graça. Então, é a graça, é só pela graça que nós podemos realizar obras frutuosas. Então, é como se eu dissesse assim, lembra quando eu falei que não existe outro sacramento se não houver o batismo? Isso significa o quê? Uma pessoa que não é batizada, ela não pode receber os outros sacramentos, nem mesmo da confissão. Mesmo que ela esteja ciente dos pecados dela, ela não pode confessar-se. Da mesma forma, nós não podemos fazer obras frutuosas se nós não tivéssemos porque nós temos, se nós não tivéssemos a graça de Cristo, a graça da salvação. Também nós devemos refletir sobre uma catequese das bem-aventuranças, para o catequizando entender que o caminho de Cristo se resume nas bem-aventuranças e o caminho da felicidade eterna a que o coração do homem aspira. As bem-aventuranças é o caminho da felicidade, para o homem. Então o homem é chamado a essa felicidade. É a ordem que Cristo nos dá para nós sermos felizes. Cristo nos ordena a felicidade. Anota isso. Cristo nos ordena a felicidade. Uma catequese também sobre o pecado e o perdão. Então, não só o perdão aqui que Cristo nos dá, mas o perdão que nós damos por conta do perdão que Cristo nos dá. Para o catequizando entender que, sem se reconhecer pecador, o homem não pode conhecer a verdade sobre si, condição de um procedimento justo. Então, lembra quando eu falei de outras vezes, né, que a gente vai cada vez mais recordando as aulas anteriores, né? As civilizações, ainda que não conheceram Cristo, elas têm uma consciência. A sua religião tem uma consciência de um afastamento de Deus e como se elas precisassem de um sacrifício para se redimir com Deus. Então, se elas precisam se redimir, se elas fazem um sacrifício para se redimir, se elas fazem algum sacrifício é porque elas sabem que elas não merecem. Porque se elas merecessem era só pedir a chuva, a colheita, a plantação e tudo mais. Mas não, eles fazem um sacrifício para dizer assim. É como se eles dissessem que eles estão em débito. Estão em débito. E é esse débito que nós chamamos de pecado. É o débito que o pecado causou e que Cristo pagou na cruz. Mas não somente o pecado, falar sobre o pecado e entender, fazer o catequizando entender sobre o pecado, mas também sobre o perdão, sobre a oferta do perdão, não seria capaz de suportar aquela verdade. Então nós, se não tivéssemos o perdão, não suportaríamos. Falar também uma catequese sobre as virtudes humanas, para o catequizando entender que faz assimilar a beleza e o atrativo das retas disposições para o bem. Então, uma virtude é uma disposição para o bem. Nós veremos isso nas próximas aulas com mais aprofundamento. Tudo isso nós veremos nas próximas aulas com mais aprofundamento, né? Então, a beleza, a virtude é essa disposição para o bem. Essa disposição para o bem. E o catequizando ele precisa crescer, não somente nas virtudes humanas, mas teologais. Também devemos dar uma catequese sobre as virtudes cristãs, que são as virtudes teologais, para o catequizando entender a fé, a esperança e a caridade, que se inspira abundantemente nos exemplos dos santos. Nós veremos isso na aula 63 ou 64, tá bom? Se eu não me engano. Então nós veremos sobre essas duas coisas aqui, tanto as virtudes humanas como as virtudes teologais. Uma catequese do duplo mandamento da caridade. Qual é o duplo mandamento da caridade? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o cristão, se nós tivéssemos que dar um resumo de uma catequese, seria isso. Se eu tivesse que pegar uma pessoa e falar assim, eu preciso dar uma catequese para essa pessoa.
O que eu preciso falar? Sobre essas coisas que estão em verde, tá bom? Então você volta no vídeo aí, anota, dá um print, alguma coisa, anota isso aqui. E por último, uma catequese eclesial, falando sobre a igreja, sobre entender as múltiplas permutas dos bens espirituais, da comunhão dos santos, da vida cristã, que pode crescer, desenvolver-se e comunicar, se ela se desenvolve na igreja, certo? Por fim, isso é introdução, tá bom? Mas isso não é a introdução do vídeo. Eu quero que você entenda que essa é a introdução de toda a etapa dessa terceira parte do catecismo. É uma introdução gigante mesmo, certo? Mas vale muito a pena gastar esses 20 minutos aqui para nós entendermos o que nós vamos ver nessa próxima parte. A primeira e última referência da catequese é o próprio Cristo. Então, ou seja, começa com Cristo, termina com Cristo. De joelhos, de olhos neles, esperando nele, amando-o como nos amou e fazendo as obras que fez com dignidade. Ou seja, de joelhos adorando-o, de olhos nele, não perdermos o foco em Jesus. Esperando nele com a nossa esperança, amando com a caridade, com a mesma caridade que ele nos amou, dando a nossa vida, se preciso for, como ele deu a sua vida por nós, e fazendo as obras como ele fez, todas as obras, incluindo os milagres que vêm pela força do Espírito Santo. Dada a nossa introdução à vida de Cristo, agora nós vamos iniciar os artigos. Nós falaremos hoje de mais um artigo e depois nós falaremos sobre 2 artigos, se eu não me engano, pelo menos os próximos, 2 artigos por aula, tá bom? Então vamos lá. Como estudaremos a vida de Cristo? Agora vem a introdução à aula. Isso aqui até aqui nós fizemos uma introdução ao capítulo, ao capítulo não, à parte, ao módulo, né? Ao terceiro módulo. Agora é a introdução ao vídeo. Se o vídeo tivesse começado ou agora, né? Se o vídeo tivesse começado, o conteúdo de hoje é esse aqui. Isso foi só uma introdução, para eu não dividir, para eu não fazer uma introdução e aí depois na próxima aula fazer uma outra. Eu quero só perguntar para vocês, estão conseguindo entender isso aqui, né? Espero que estejam, né? Não tem como eu saber a resposta de vocês aqui, mas vocês podem deixar no comentário aqui se está muito rápido, se está muito devagar, se está bom, se está suficiente para vocês. Como nós então estudaremos a vida de Cristo? Como nós devemos estudar a vida de Cristo? A vida de Cristo pode ser vista por 3 ângulos que se complementam. Primeiro, a vocação do homem. Todo homem encontra em si essa vocação, esse chamado a ser cristão. Mesmo o cristão, a pessoa que não é cristã, ela tem em si esse chamado para a vida cristã, para ser um cristão. Também a ver pelo ponto de vista da caridade divina e da solidariedade humana, que Deus nos amou e nós somos convidados a doar aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos de graça. E também a gratuidade da salvação. Que é o ângulo que nós podemos conhecer e estudar a vida de Cristo. Hoje começaremos a falar sobre a vocação do homem à dignidade. Ou seja, o homem é chamado constantemente por Deus à dignidade. Então, o homem que não tem dignidade, aqui eu não estou falando de dignidade somente material. Eu coloquei aqui, né, e talvez na capa também esteja alguma pessoa em situação de indignidade, né? Aqui uma criança pedindo esmola, se eu não me engano, na capa desse vídeo que eu escolho antes, é um homem em condição de rua. Então, assim, isso é só para ilustrar, mas um milionário que não tem
o encontro com Cristo, que não tem um encontro com Cristo, ele está em uma situação indigna, porque ele é chamado a essa dignidade com Cristo, certo? Vamos então agora observar essas questões aqui. A raiz da dignidade humana. Nós veremos então vários artigos. Nós veremos 8 artigos, certo? 8 artigos. Nós veremos 8 artigos nessa primeira parte aqui. Nós veremos sobre a criação, Cristo que nos, aliás, Deus que nos cria a sua imagem e semelhança. Veremos também sobre a realização da sua vocação, a bem-aventurança divina, ou seja, veremos essa bem-aventurança. Também veremos que compete ao ser humano chegar livremente a esta realização da bem-aventurança. Também pelos atos deliberados. A pessoa, vocês não devem estar entendendo nada, né? Mas isso aqui é só a divisão dos artigos que nós falamos. Eu falei aqui para vocês os artigos, né? Nós vamos ver um artigo hoje e nas outras semanas veremos 2 artigos por aula, certo? Esses artigos são esses aqui. Não vou ficar lendo porque a gente vai falar isso nas outras. Se você quiser pausar para ver aí, tentar entender, mas o que eu queria dizer é que hoje nós falaremos sobre o artigo 1. Aqui está a nossa aula. A nossa aula toda está aqui. Isso aqui foi só uma introdução. Isso tudo foi só uma introdução. Aqui nós falaremos, então, sobre essa vocação do homem a ser imagem de Deus. O homem que foi criado à imagem de Deus. E qual é esse homem criado plenamente? É o Cristo. Cristo é o homem pleno. Cristo é o homem que revela, é Deus que revela o Pai e o seu amor. Qual foi a ordem, ou melhor, qual foi a missão de Jesus? A missão de Jesus em relação ao Pai, não em relação a nós foi nos salvar. Em relação ao Pai, a missão de Cristo foi revelar o Pai e o seu amor. Ele é a imagem do seu amor. Como o Pai me ama, eu vos amo. Da mesma forma, é Cristo então que nos chama a esse amor. É Cristo então que nos chama a revelar, a conhecer o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Eu revelei o Pai. Então, Jesus é quem revela o Pai. E esse amor revelado, descobre-nos o homem pleno, que é Jesus. Então, Jesus é este homem com H maiúsculo e homem pleno, ou seja, onde não há erro, não há falta, não há pecado, não há maldade, há só bondade, há o amor pleno de Deus que passa inteiramente por ele e que está e que vive e que é ele, certo? Então, entender Jesus Cristo como essa revelação é muito mais, é como se eu dissesse assim, lembra aquela passagem do povo do Senhor que plantou, ele arrendou uma terra e aí ele mandou os seus funcionários e não deu certo, os funcionários voltaram de lá apanhando, depois ele mandou seu filho foi morto, aí foi ele mesmo, certo? Essa passagem é a passagem do próprio Jesus, é a passagem da vinda, esse filho é Jesus. E aí, quando ele manda os profetas, ele vai se revelando. E a gente fala isso lá nos primeiros vídeos sobre o catecismo. Nós vamos falando isso, que Deus vai se revelando aos poucos. Mas quando chega em Jesus, Jesus é a plena revelação de Deus. E não somente a plena revelação de Deus, mas é a plena revelação do homem. Como assim? Ele revela plenamente Deus, porque ele é pleno
Deus. Ele é 100% Deus. Então, da mesma forma que se ele sendo 100% homem, ele revela Deus, ele revela o homem a si mesmo. A vocação, não somente a vocação, mas a missão de Jesus Cristo também é revelar o homem a si mesmo. Jesus é Deus que assumiu a natureza humana, que assumiu a natureza humana, para que o homem se visse como imagem e semelhança de Deus. Então, ele assumiu a natureza humana para que o homem assumisse a imagem e semelhança plena de Deus. E aí, você vai entender aqui, naquele vídeo, que eu falo sobre as imagens, sobre os santos, sobre a veneração das imagens dos santos. Aqui você vai lembrar que nós não estamos venerando a pessoa do santo. Nós estamos venerando a ação de Cristo na pessoa santa, naquela pessoa. Então nós não estamos apenas venerando uma pessoa, mas estamos venerando a pessoa de Cristo que imprimiu a sua imagem naquela pessoa. Quando nós olhamos uma imagem, seja uma imagem de Nossa Senhora, seja uma imagem de São José, Santo Antônio, seja quem for o santo, nós estamos olhando a imagem que Cristo imprimiu naquela pessoa. Nós estamos olhando a ação e a obra e venerando a ação e a obra. E digo mais, nós estamos adorando Jesus Cristo. Eu vou falar assim para não dar corte errado, né? Então nós estamos adorando Jesus Cristo e sua obra, e a obra de Cristo, eu vou falar com todos os pronomes para que não fique errado, e a obra de Cristo que foi impressa naquela pessoa. Então, essa dignidade é que o homem é chamado. E para o homem isto era impossível ver devido à corrupção. O homem não conseguiria ver se não fosse Cristo que o revelasse, juntamente com o seu Espírito Santo. Então é o homem, somente ele não é capaz de ver essa realidade. Cristo então é esse homem pleno. Desculpa. Cristo é esse homem pleno que revela Deus ao homem e o homem a si mesmo. Certo? Vocês acharam que eu ia falar o homem a Deus, né? Não. Revela Deus ao homem e o homem a si mesmo, porque é o homem que está na ignorância. Certo? Agora vamos olhar para a criação do homem, a distinção do homem na criação. Porque toda criatura tem a assinatura de Deus, que é o seu Criador. Toda a criação foi feita por Deus. Tudo que existe foi feito por Deus. O universo, tudo foi feito por Deus. Mas só o homem tem algumas coisas que as outras criaturas não têm. E é o que nós vamos ver agora. Só o homem é imagem de Deus. Só o homem tem alma espiritual. Só o homem é dotado de razão e vontade. Só o homem é livre. Só o homem tem consciência e só o homem pratica o mal. Aqui ficou ruim, né? Mas a gente vai olhar um por um. Como vocês sabem, quando tem essas setinhas, é porque a gente tem um aprofundamento aqui, né? Então, só o homem é imagem de Deus. O que é a imagem de Deus está presente em cada homem. E a comunhão da Trindade Santa resplandece na comunhão das pessoas. Então, nós fomos criados essa imagem como uma impressão de Deus, como uma impressora que imprimiu uma foto e que revela e que pode revelar, ou tem potencial para revelar todas as
todas as faces de Deus. E quem foi que revelou todas essas faces? A gente acabou de falar. O homem com H maiúsculo, Jesus. Então, essa imagem de Deus para nós, que está presente em nós, é uma imagem que é intrínseca, ou seja, que é irrevogável. Deus não tira essa imagem. Também só o homem tem alma espiritual. E aqui nós vamos nos deleitar um pouquinho mais, né? Meditar um pouquinho mais. Ao homem foi dado alma espiritual e imortal. Uma alma espiritual e imortal. E por isso é a única criatura que foi querida e desejada por Deus por si mesmo. Vamos lá. O que significa isso aqui? Primeiro nós precisamos entender que os animais, as plantas, eles têm alma. Sim? As plantas têm alma vegetativa, nós já falamos isso ou aqui ou num vídeo sobre almas eu já falei. As plantas têm alma vegetativa, os animais têm alma sensitiva, e o ser humano, sensitiva e vegetativa, os animais, e o ser humano tem alma vegetativa, sensitiva e intelectual, ou alma espiritual, certo? Alma espiritual e intelectual é a mesma coisa. E essa alma espiritual, essa alma intelectual, melhor dizendo, essa alma intelectual, ela é espiritual e imortal. Ou seja, ela tem capacidade para se unir ao espírito e ela não morre. E ela não morre, como o corpo morre. Certo? Como o corpo morre. E não somente isso, o catecismo ele vai dizer que o homem foi a única criatura querida e desejada por Deus por si mesmo. Por quê? Então quer dizer que as outras não foram queridas e desejadas? Foram. Mas as outras criaturas foram queridas e desejadas para o homem. Toda a criação foi criada para o homem. Só o homem foi criado para Deus. Anota isso também. Toda a criação foi criada para o homem, mas o homem foi criado para Deus. Por isso ele foi querido e desejado por Deus, por si e para si. E para se unir, não porque Deus precisava de nós, mas porque Deus nos desejou. Todas as criaturas servem ao homem. Todas as criaturas servem ao homem, mas só o homem serve a Deus. Serve a Deus. E a Deus é destinado para a eternidade. Então, as outras criaturas elas foram destinadas à eternidade, a se unir a Deus? Não. Somente o homem. Somente o homem. Tá? Seu cachorrinho. Não foi. Sinto muito falar isso. Só o homem é dotado de razão e vontade. Ao receber a luz e a força do Espírito Santo no batismo, o homem é capaz de raciocinar e ter vontade. Ou melhor dizendo, na verdade, essa capacidade de raciocínio e vontade, ela não é recebida somente no batismo, né? Mas o Espírito Santo é que potencializa esse raciocínio e essa vontade. Pela razão, o homem é capaz de compreender a ordem das coisas. Então, não somente ele é capaz de compreender, não somente as coisas visíveis, mas invisíveis também. Pela razão, certo? Pela razão. Obviamente que inspirado e guiado pela fé. Também o ser humano é dotado dessa vontade. Só o ser humano é dotado de vontade. Só o ser humano pode raciocinar. E só o ser humano pode ter vontade. Ele tem a vontade por si só. Todos os outros seres, né? Pelo menos os pensantes, isso não significa que os animais não pensam e tudo mais. Pensam, mas eles pensam instintivamente. Eles têm um certo modus operandi de agir, que é impresso neles.
Ah, mas os cachorros aprendem, eles são inteligentes, os animais, os golfinhos, tudo mais. Tudo o que foi impresso nele. Só o ser humano é capaz de pensar por si só. Então o ser humano é capaz de se orientar a si próprio para o bem verdadeiro. Ele é capaz de fazer o bem. Nenhum animal é capaz de fazer o bem. Nenhuma planta é capaz de fazer o bem por si só. Por si só. Então, encontra a perfeição na busca e no amor da verdade e do bem. A perfeição que o homem encontra e ele busca, e essa busca pelo bem verdadeiro é uma busca pela perfeição, que está intrinsecamente no coração do ser humano. Só o homem busca a verdade. Só o homem busca a verdade. Não porque os animais busquem a mentira, mas porque eles já vivem no limite deles. O ser humano não. O ser humano ele busca a verdade. Só o ser humano, só o homem é livre. Só o ser humano, só o homem é livre. Pela inteligência e a vontade que nós entendemos então, pela razão e a vontade, o homem é capaz também da liberdade. Então ele pode escolher a quem ele se atrela, a quem ele se prende, ou ele se ele não se prende a nada. Sua alma é livre e é um privilégio. Essa liberdade é um privilégio divino, é um dom divino. Deus nos fez livres. Este é o livre-arbítrio, a livre escolha de poder escolher. Então, pela inteligência e a vontade, é que o homem pode ser livre. O homem que não é dotado de inteligência forte, de vontade forte, ele é um homem escravo. Quanto mais nós fortalecemos a nossa razão e a nossa vontade, mais nós nos tornamos livres. Quanto mais nós fortalecemos a nossa inteligência, e aqui vão de conhecimentos, e a nossa vontade, através das penitências, das purificações, dos hábitos, das virtudes, é que nós vamos fortalecendo a vontade. E assim nós nos tornamos mais livres. Então nós recebemos essa liberdade de Jesus, de Deus. Também o ser humano, só o ser humano tem consciência. Ao ser o único capaz de ouvir Deus, é o único capaz de discernir conscientemente entre o bem e o mal. Então é o homem que é capaz de conhecer o bem e o mal. Por isso os animais não pecam. Por isso os animais não praticam o mal, que nós veremos mais para frente. Deus impele o homem a fazer o bem e evitar o mal. É sempre o convite de Deus para nós. Faz o bem, evita o mal. Deus está constantemente ligando, telefonando, chamando, ligando uma sirene dizendo: faz o bem, evita o mal. Faz o bem, evita o mal. Faz o bem, evita o mal. É um chamado de Deus que é a voz de Deus no nosso coração, que nós veremos mais para frente. O que é essa voz falando no nosso coração? Esse exercício da vida moral atesta a dignidade humana. Quando nós fazemos o bem e evitamos o mal, nós atestamos essa dignidade da pessoa. Uma pessoa digna é uma pessoa que está fazendo o bem e evitando o mal. Uma pessoa indigna é a pessoa que está fazendo o mal e evitando o bem. O que é uma dignidade? O que é uma pessoa digna? É uma pessoa que faz o bem e evita o mal. Uma pessoa indigna é uma pessoa que faz o mal e evita o bem. E isso, claro, tem as suas proporções, né? Obviamente, para cada vida, para cada pessoa. Só o homem também é capaz de praticar o mal, infelizmente. Por conta da liberdade, o caminho do mal do homem foi seduzido pelo maligno. O maligno seduziu o homem. E assim o homem abusou da sua liberdade e sucumbiu à tentação. O que é o pecado senão o abuso da liberdade e esse cair na tentação, e esse aceitar a sedução do maligno, cometendo assim o mal. O homem então conserva, mas ainda assim
o homem conserva, mesmo no pecado, o homem conserva o desejo pelo bem. Então, quais foram os frutos do mal que o homem causou? Essa sedução, esse deixar-se seduzir pelo maligno, esse abuso da liberdade, essa sucumbir à tentação, à concupiscência, à tentação e cometer o mal. Tudo isso é o que nós chamamos de concupiscência. Mas essa concupiscência, ela não nos tira tudo. Nós não perdemos tudo pelo pecado original. Nós ainda temos e guardamos em nós o desejo pelo bem, o desejo pelo belo e o desejo pelo valoroso, por aquilo que tem valor real. Também conserva a natureza ferida pelo pecado original. Então, ainda existe essa natureza ferida. E ainda existe uma inclinação ao mal e está sujeito ao erro, que nós chamamos de concupiscência. O Concílio Vaticano II vai dizer: o homem encontra-se, pois, dividido em si mesmo, e assim toda a vida humana, quer singular, quer coletiva, apresenta-se como uma luta e condramática entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. O Concílio Vaticano II, então, vai dizer para nós aqui que a vida do homem, seja ela coletivamente ou individualmente, é uma luta entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. São os dois caminhos que o ser humano tem como opção: ou luz ou trevas, ou bem ou mal. Não há outro caminho, não há outra opção. Ou nós fazemos o bem, ou nós fazemos o mal. Ou nós evitamos o mal, ou nós evitamos o bem. Então, uma pessoa que é omissa, ela está evitando o bem. Uma pessoa que fala mal dos outros, que fofoca, ela está fazendo o mal e evitando o bem. Certo? E agora os últimos 2 parágrafos desta parte, deste dia. Cristo é o Redentor dos homens. A redenção é a volta por cima, o resgate da dignidade. Eu até coloquei uma nota pessoal aqui, né? Falei assim, que meus personagens favoritos são aqueles que alcançam uma redenção na história contada. Então, assim, não sei para quem assistiu, tem um seriado que chama Avatar, a Lenda de Aang. E lá tem um personagem que se chama Zuko. E o Zuko, ele começa sendo um vilão. Aparentemente ele é um vilão. E ele começa atacando os mocinhos. No segundo, ele começa a entender que ele não está do lado bom. E na terceira temporada, ele dá a sua volta por cima. E ele é um homem que está sempre buscando a sua dignidade, é recuperar a sua moral diante do pai dele, Nós somos assim. Nós somos assim. Nós estamos constantemente, aqueles sacrifícios que eu já falei aqui dos pagãos, é exatamente isso. É o homem tentando se redimir pelas suas forças. Mas a redenção que realmente aconteceu e que realmente deu certo é a redenção de Cristo. Então Cristo é quem nos redime. Ele é a nossa terceira temporada. Ele é o enfim nós alcançamos. Então todos os personagens, você vai ver. Gente, é muito bonito ver um personagem que ele começa num erro e depois ele vai mudando. Isso é natural do ser humano. Todo ser humano é natural disso. Porque o ser humano é passível do pecado. Certo? Então, não, esse negócio fala assim, tava todo erradinho, pecou até falar chega, agora tá na igreja. Que ótimo! É exatamente para isso que você foi criado, para voltar para Deus. Para voltar para Deus. Cristo então assumiu a nossa natureza, para a partir dessa natureza, resgatar a humanidade. Tem uma das primeiras coisas que Deus me falou sobre a encarnação de Jesus. Eu sempre fui admirado pela encarnação de Jesus. Uma das primeiras coisas que ele me falou foi: nós só podemos saber o que uma outra pessoa passa
quando nós estamos na pele dela de fato. Cristo, ele, ao se encarnar, ele soube perfeitamente o que nós vivíamos. E assim ele pôde falar para nós e nos ensinar que é possível vencer o pecado, que é possível amar, que é possível ser santo. E principalmente nos deu armas para ser santos, para viver e bem, como ele viveu. Então Cristo fez duas coisas: nos livrou de Satanás, nos livrou do mal e nos deu o bem. Mereceu-nos a vida nova e o Espírito Santo. Nos tirou do pecado e nos deu o Espírito Santo. Cristo faz esse mergulho em nós. Se nós somos mergulhados no batismo, quando nós somos mergulhados no batismo, se não, quando nós somos mergulhados no batismo, é Cristo quem mergulha a nossa cabeça e depois nos ergue novamente. A graça de Cristo restaura então o pecado que tinha deteriorado as nossas vidas. Restaura o que o pecado tinha deteriorado em nossas vidas. Não de forma plena ainda, porque nós precisamos lutar. Essa luta que nós falamos anteriormente aqui, que a vida do homem é essa luta, ainda precisamos, pelo Espírito Santo, nos redimir, certo? E para finalizarmos, como Cristo nos redimiu na sua encarnação, vida, paixão, morte e ressurreição, certo? Essas cinco, ou melhor dizendo, são quatro. Na verdade são quatro, que são os quatro mistérios. A sua encarnação, mistérios gozosos, a sua vida, que são os mistérios luminosos, a sua morte, paixão e morte, que aqui é uma coisa só, né? A sua morte, mistérios dolorosos, e a sua ressurreição, mistérios gloriosos. Mistérios gloriosos. Então essas quatro coisas nos tornaram semelhantes a Cristo. Quando nós sofremos, agora sofremos em Cristo. Quando nós morremos, agora podemos morrer em Cristo. E assim nós podemos ressuscitar com Cristo. E aí nós, depois disso, no batismo nós somos adotados. Acabou minha água. No batismo nós fomos adotados. Às vezes não precisava saber disso, né? No batismo nós somos adotados. Cristo nos torna filhos de Deus. Cristo nos torna filho de Deus pelo batismo. Então essa adoção filial transforma o cristão, transforma o cristão, dando-lhe a possibilidade de seguir o exemplo de Cristo. Então essa adoção não é uma adoção somente no papel, mas é uma adoção na alma. É uma adoção no corpo do cristão. É uma adoção que ela modifica, o batismo ele modifica a nossa alma. A nossa alma pecadora. Agora nós temos a identidade de Cristo. Agora nós temos uma identidade cristã. Agora nós somos chamados não somente uma imagem de Deus, mas a própria identidade, o próprio nome de Deus em nós, que é o nome de Jesus. Que é o nome de Jesus que foi impresso pelo Espírito Santo no batismo em nossas vidas. E assim torna o cristão capaz de agir com retidão e de praticar o bem. Só no Espírito Santo, só o batizado é capaz de fazer o bem. E aqui, bem, eu não estou falando de fazer agrados a homens, certo? Porque é como se você pensasse, não, mas fulano de tal não é batizado, mas ele faz o bem. O que seria o bem para você? Para mim, o bem seria fazer a mangueira dar manga.
qual é o chamado do homem, se não é a dignidade dele, de assumir a sua dignidade e assim se unir a Deus. Então, o bem que nós fazemos é fazer com que o ser humano, a começar de si, eu fazer, a começar de mim, o ser humano chegar à plena união com Deus. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. É isso que Deus está falando. É isso que Jesus fala. Nessa união com o Salvador, então, o discípulo atinge a perfeição da caridade, que é a santidade. Esta é a santidade que a igreja fala. Santidade é a união com Cristo. Então, uma gota que é jogada no mar, uma gota do rio que é jogada no mar, ela ainda deixou de existir. Aliás, melhor, ela não deixou de existir. Mas é impossível você separar ela do mar agora. É impossível. Assim é o santo. É impossível você separar o santo de Deus. É impossível você separar uma pessoa que foi para o céu de Deus. E esse deve ser o nosso desejo. De nós nos unirmos tanto, tanto, tanto a Deus, que seja impossível nós nos separarmos dele novamente. E assim nós podemos amadurecer na graça da vida moral que culmina na vida eterna, na glória do céu. Então, assim nós podemos chegar ao céu. Como nós chegamos ao céu? Chegamos ao céu por semelhança de Cristo. Chegamos ao céu por semelhança de Cristo. Espero que você tenha se deleitado como eu me deleitei nessa aula. Foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Foi maravilhosa. E eu quero agradecer você por estar aqui até o final da aula. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Comenta aqui. Quero saber se você assistiu o vídeo até o final. Comenta aqui então. Deixa eu pensar a passagem, a palavra. Dignos. Tá? Dignos. Mas você vai dignos com U, tá bom? D-I-G-N-U-S. Dignos, tá bom? Assim como tá aparecendo aqui. Dignos. Aí você coloca aqui para eu saber que você assistiu o vídeo até o final. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo. Compartilha nas suas redes sociais, com pessoas, particularmente, privadamente, publicamente, não interessa. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui comigo nesses vídeos. Eu estava pensando isso para nós finalizarmos, estava pensando, né, já chegamos a 61 aulas. E cada aula tem 1 hora. Então foram 61 horas da sua vida. E eu tenho uma surpresa para vocês, né? Esses vídeos, eles vão, eu espero, tá planejado para ser 100 vídeos. Então seriam 100 aulas. Um curso de 100 aulas. 100 horas aulas. Muita coisa, né, gente? Muita coisa. Mas Deus vai dando a graça. Deus vai dando a graça. E nós vamos chegar até o final. Se Deus quiser. Tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Antes de nós terminarmos, eu queria que você rezasse comigo um Pai Nosso, uma Ave Maria. Somente uma Ave Maria. Para o vídeo não ficar mais longo do que em uma intenção pessoal particular minha. Tá bom? Então você que assistiu até o final, reza essa Ave Maria comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.